search the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, Lord, your ways better. Jesus, your ways better. Lord, I am so thankful for the ways that you bless me. Everything you say, making waves like a jet ski. You love every part of me, even when I was messy. Now I see the heart in... Graça e paz, bom dia. Vamos entrar, assentar, acalmar os corações. Gostaria de pedir que todos ficassem de pé. E lembrando aos irmãos que a nossa administração, todo culto ele é gravado. Quem não estiver, à vontade de ser filmado, a gente pede para que possa sentar ao redor, nas cadeiras mais do fundo. Amém? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, agradecer por mais essa semana que se inicia. Pai querido, Deus de poder, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença. Pedimos que, por favor, Senhor, enche esse lugar com a Tua glória, enche esse lugar, Senhor, com o Teu poder, Pai. Faça, Senhor, a Tua vontade em nosso meio. Que nós possamos, Senhor, prestar o nosso melhor culto a Ti. Um culto de amor, um culto de adoração, Pai. Que neste momento te pedimos, Senhor, que nenhum ruído, Senhor, nada estranho esteja em nosso meio. Nós colocamos por terra toda ação de Satanás, toda mente cativa ao inimigo, Senhor, que venha ser liberta nessa manhã. Que casamentos possam ser transformados, restaurados, vidas sendo libertas de vícios, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, Senhor, tem liberdade em nosso meio. Trabalha, Senhor, poderosamente em nossas mentes, nossos corações, Pai. Nos ensina, Senhor, a viver, a caminhar, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos sair daqui essa semana transformados, restaurados, reformados, para que Teu nome seja poderosamente glorificado em todos os lugares que nós estivermos. Pai, nós Te amamos e queremos prestar o nosso melhor a Ti. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a Ele. Amém? Merece toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Ao que está sentado, diga, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século do século. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti.
está sentado. Mostre pro Senhor a sua adoração. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Erga suas mãos pro Senhor Jesus. Minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Jesus. Minha alma anseia por ti. Diga pro Senhor. Minha alma anseia por ti, Jesus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Jesus. Anseia por ti. Toda extensa, cheia da tua glória, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor, nessa manhã diante da tua majestade, perante aquele que o Senhor é. Existe um ambiente de glória neste lugar. A glória do Senhor está neste lugar. Onde a glória do Senhor está, existe um ambiente fértil para que milagres aconteçam. Nessa manhã, manifesta para o Senhor o que está no teu coração, porque Ele quer ouvir a tua voz. Senhor, o bem mais precioso que nós temos é o Senhor. Quando nós temos o Senhor, nós não precisamos de mais nada. Pai, nos ensina a sermos filhos e filhas que estejam plenos, contentes, preenchidos por causa da tua glória. Que não sejam coisas que nos preencham, que não seja esse mundo que nos preencha, mas que seja a tua presença. Que a tua voz, Senhor, seja a voz que nós mais desejamos, que nós mais amamos, que nós mais ansiamos ouvir. Pai, que o som da tua voz para nós seja tão audível, seja tão familiar, que o nosso coração se incline a obedecer sempre o que a tua voz está nos direcionando. Pai, nessa manhã nós pedimos que o Senhor venha endireitar os nossos corações, que o Senhor venha colocar o nosso coração, Senhor, no teu altar, derramado, humilde, Senhor. Que tudo aquilo que nos impede muitas vezes, Senhor, de te obedecer, de cumprir a tua vontade, saia das nossas vidas. Senhor, nós renunciamos os nossos próprios desejos. Nós renunciamos, ó Deus, aquele querer que tem nos afastado para longe de Ti, Senhor. E nessa manhã nós corremos em direção aos Teus braços.
Custe o que custar, Senhor, haja o que houver. Nós queremos pertencer ao Senhor, único e somente ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dá um coração disposto a te obedecer, a te amar, a colocá-lo em primeiro lugar. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o tudo, que o Senhor seja o sim e o amém, e que somente de Ti dependa toda a nossa vida e toda a nossa existência. Que o Senhor esteja no trono do nosso coração. Assim nós oramos nessa manhã e entregamos tudo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom, amém? Dobradinha, você viu? O Louvo já vai fazer ministração aqui da oferta. Glória a Deus por isso. Quem tem motivo de agradecer a Deus? Não, tá muito fraco. Quem tem motivo para agradecer a Deus? Uma semente que eu aprendi essa semana. A gente aprende as coisas todos os dias, né? É sermos alegres. Olha para a pessoa que está ao seu lado assim, ó. Seja alegre no Senhor. Fala para ela assim. Seja alegre no Senhor. Não, tá muito fraco, gente. Você tem que interagir, mostrar. Você não teve seja alegre no Senhor. Fala para ela. Quer viver bem? Desfaz esse formato carrancudo e comece a ser alegre. Dá risada. O povo de Deus tem que ser feliz. A palavra de Deus nos fala, bem-aventurado. Quer dizer, feliz é aquele. Nós somos bem-aventurados. Amém? Eu queria compartilhar contigo. Abra a sua Bíblia lá comigo. Vamos compartilhar junto aqui em Malaquias 3:10, um versículo muito conhecido. Está aqui já. Malaquias 3:10. Um versículo que muitas vezes nós ouvimos, mas ainda falta um pouco de entendimento da nossa parte, de querer realmente viver essa essência. Diz assim a palavra do Senhor, é a Bíblia, nosso manual. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa, e ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Meu Deus. A palavra de Deus, ela está sendo muito clara, que essa estrutura, ela precisa ter mantedores. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas ao mesmo tempo Ele quer provar, Ele quer ver em nosso coração. O nosso coração tem que ser um coração que não está preso a coisas materiais. Nosso coração tem que ser um coração generoso, um coração de querer fazer algo especial, de querer fazer realmente coisas para propagar a obra dele. E um dos motivos de nós estarmos aqui, justamente porque o Senhor tem guardado de nós, tem dado alimento. Ninguém aqui está sem roupa, sem alimento. Se tiver, você pode ter certeza, se você levantar a mão, alguém vai ajudar. Mas eu quero falar para você, que neste lugar, é um celeiro de prosperidade. E quando a gente vê as coisas acontecerem, o paizão remeteu uma lembrança que ele foi ontem até a igreja do pastor João e ele falou, quando nós entramos aqui só tinha pombo, cocô de pombo, era sem forma, vazia, mas as coisas foram acontecendo, porque Deus foi abençoando e dando graça para você que está sentado aí, que está depositando no altar dele todas as ofertas, dízimos e primícias. Só que isso não é para alguns. O Senhor, Ele não fala assim, para alguns eu darei isso, para alguns eu darei aquilo. O Senhor está falando nesse propósito de prosperidade, é para todos.
tragam. Ele não está falando aos líderes, aos pastores, estão falando todos nós. E aí que eu quero desafiar todos vocês, como eu também estou sendo desafiado a todo momento. Quando a gente exercita, coloca em exercício a nossa fé, as coisas sobrenaturais se tornam naturais. E eu quero falar uma coisa para você. Deus quer fazer milagres acontecerem na sua vida, na sua casa, na sua parentela, e vai fazer coisas grandes, simplesmente porque você está hoje tomando uma decisão. Para de ficar quebrando o contrato. Ontem eu estava estudando um pouquinho, ontem eu trouxe uma palavra para você bem rápida aqui sobre os jovens. Nós temos o hábito de quebrar o contrato com o Senhor. Que loucura é essa que você está falando, Leandro? Exatamente isso. O Senhor fez um contrato com cada um de nós, um contrato santo. Ele derramou seu Filho por mim e por você. Você pode até falar assim, mas eu não pedi, mas Ele fez. E aí nós temos a mania de querer achar que nós não somos. A primeira coisa que a gente desiste é das coisas de Deus. Para de ficar quebrando o contrato. Para de ficar tirando proveito das circunstâncias. Seja obediente. Veja Deus nos detalhes. Veja Deus fazendo as coisas acontecerem nos detalhes. Mas para isso você tem que ser obediente. Há pouco tempo, que vocês já sabem, já falei isso para vocês aqui. Irmãos, há 4 meses atrás eu não sabia de que jeito ia acontecer. O Lucas está indo para a China, nós estamos juntos. E eu falei, meu Deus, da onde vai sair isso aí, Jesus? Da onde vai sair esse recurso? Eu não sei, Pai, mas eu descansei. É um fácil? Não. Irmãos, foram acontecendo coisas que eu nem imaginei. Durante esses 4 meses, promoção, crescimento, prosperidade, foi acontecendo assim, ó. Mas ao mesmo tempo, eu fui também testado a entender assim, deixa eu ver se o coração dele está no altar. E eu peguei e fui testado, não somente eu, minha família. A honrar no detalhe, nos detalhes assim, ó, sabe, nos detalhes, falar assim, ó, Senhor, eu recebi isso, Pai, mas estou te entregando exatamente isso. Muitas vezes foi assim, você foi testado e falou assim, Senhor, mas se eu entregar vai faltar ali, mas eu honrei. Minha família honrou. Não estou falando aqui para vangloriar não, eu estou falando um exemplo que eu vivi. E, irmãos, eu não sei de jeito que forma, mas a matemática do santo é assim, ó, 1 mais 1 é 4, 2 mais 2 é 10, não sei de onde que vem, que forma, mas acontece. E eu quero provocar você a entender isso no mundo espiritual. Provoque o mundo espiritual nessa área, meu irmão, minha irmã. Pare de ficar vivendo na mediocridade, pare de ficar vivendo raso, viva o sobrenatural. Mas para isso você tem que exercitar a sua fé. Exercite, coloque em xeque e faça aquilo que está dizendo a Bíblia. Faça a prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e vai acontecer coisas extraordinárias. Extraordinárias. Ontem eu estava lá na concessionária, um testemunho pessoal rápido. Eu tenho um hábito de sábado assim, a gente fazer uma oração. Eu fui levado para Sumaré, uma praça maior, e todos lá, graças a Deus, aceitam muito bem essa oração inicial. E eu falei para eles assim, ó, nós vamos fazer um dia extraordinário. Deus vai mandar os compradores neste lugar. Se a economia está abalada, mas Deus vai mandar aqui, porque a gente depende do Senhor. Você acredita nisso? Aí todo mundo falou, amém. Sabe o que aconteceu? Ó, o Bruno acompanha também lá, porque ele tem lá. Nós fomos ontem, um dia do grupo, a loja que mais vendeu. Porque é Deus. Porque é Deus. É Deus. É Deus. Tudo é Deus. Então eu quero falar para você, exercite a sua fé. Senhor, eu tenho 10 reais no meu bolso, mas eu não sei de que forma, mas eu estou te entregando, porque eu sei que vai virar 100, 1000, não sei, Pai, mas eu preciso, Senhor. Eu coloco diante do teu altar meu sonho, meu projeto, porque eu sei, porque eu vou te honrar nos detalhes.
É isso, irmãos. Vamos virar essa chave em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Prepara o seu melhor para o Senhor. Deixa Jesus falar com você. Desde o início do culto Ele está te usando, falando aos detalhes nos seus corações. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos e unidos na tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai Celestial, porque o Senhor tem nos honrado nos detalhes, o Senhor tem honrado a tua igreja, a tua noiva que tem, ó Pai, prosperado, tem crescido, mesmo nas dificuldades, ó Pai Celestial, que a economia, Senhor amado, se depara, mas sabemos que nós dependemos exclusivamente do Senhor. Abençoe todas as famílias aqui, Senhor amado, os pais, as mães, os filhos, ó Pai, que aqui, Senhor amado, nesse meio, Senhor amado, cresçam, Senhor amado, empresários que propaguem, Senhor, que mantenham a tua obra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Dê, Senhor amado, o melhor para a tua igreja, Senhor, porque nós estamos entendendo nesta manhã que é uma semente, e essa semente precisa ser germinada e crescida, Senhor amado, debaixo de uma obediência. Assim eu oro no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Faça isso com alegria em nome de Jesus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Bom dia, igreja, graça e paz. Hoje, o pastor me convidou para trazer a palavra. E na hora que ele convidou para me trazer a palavra, eu perguntei para ele: tem um tema ou um tema livre? Ele falou: um tema livre. Eu falei: Jesus, o que eu vou levar para essa igreja? Essa responsabilidade de levar esse alimento tão precioso, que é o alimento que vem do céu, para o coração da igreja nessa semana. E uns dias atrás, eu estive lá na igreja da cidade, e eu amo livros. E eu vi esse livro aqui, aí eu olhei o tema e falei: desqualificado. Que tema interessante, né? Vou levar para me ver. E comecei a ler, não li tudo ainda, li bem pouco dele ainda, mas é um livro que me impactou tanto, que eu, direcionada pelo Espírito Santo, fiz uma ministração em cima desse livro, que é um livro do Steve Furtick. Um livro muito bom, super indico, viu? Leia, é muito bom mesmo. Ele vai falar como Deus usa as pessoas quebradas para as coisas grandes. E às vezes a gente pensa que a gente precisa ser alguém para fazer algo grande, mas não, Deus usa quem Ele quer. E tem uma frase aqui no comecinho que fala assim: tudo há uma rachadura, e é aí que a luz entra. Ele começa o livro falando que ele estava assistindo uma entrevista de um teólogo importante no YouTube, e de repente a pessoa pergunta para ele assim: o que você me diz do Steve Furtick? E aí ele fala que o rapaz abaixa a cabeça, olha para a mesa, pensa e responde: desqualificado. Ele falou assim que ele ficou muito irado quando ele ouviu aquilo. Ele falou que uma parte dele queria sair brigando, outra parte falava: rapaz, mas você não sabe da minha história, você não sabe quem eu sou, você não sabe das minhas lutas, das minhas guerras, de quanto eu oro, de quanto eu faço, de quanto isso, de quanto aquilo. E dali naquela guerra, Deus falou para ele: é aí que eu entro. E quando Deus falou para ele: é aí que eu entro, ele fala que ele levou um tapa do Espírito Santo e começou a meditar nisso. No quanto ele era desqualificado, no quanto ele dependia de Deus para ser qualificado. Então eu montei aqui uma palavra em cima desse livro, com o tema: desqualificado ou qualificado? Quem eu sou? Quem você é? Você se acha qualificado ou desqualificado? Como que você se sente? Vamos ler o nosso texto base, que está lá em 1 Coríntios
no capítulo 1, do versículo 27 ao 29, que diz assim: Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, para desprezar o que não é nada, para reduzir o nada e o que é, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, se você se acha desqualificado, saiba que Deus vai te usar. E se você se acha muito qualificado, quebra o seu ego. Porque Deus, ele não usa copo cheio não, viu? Ele enche copo que está vazio. Copo cheio não tem como ele encher. E quando nós achamos que nós somos muito bons, nós não precisamos aprender mais, nós não precisamos mais crescer, nós não precisamos nem de Deus mais, porque nós já somos perfeitos, não é assim? Então nós temos que sempre ter na nossa mente que nós não somos ninguém e que nós precisamos de Deus o tempo inteiro. E Deus, ele nos usa quando nós nos achamos pequenos mesmo. Só que para isso nós precisamos nos colocar na brecha. E pensa, às vezes a gente pensa, será que Deus pode me usar mesmo com os meus erros? Se nós formos olhar na Bíblia, são tantas histórias que Deus usou pessoas desqualificadas. Pessoas que não tinham a menor probabilidade de fazer aquilo que fizeram, mas foram feitos através do Espírito Santo. Lá em Atos mesmo, né, na derramada do Pentecoste, na derramada do Espírito Santo, aqueles homens começaram ali a falar em outras línguas, e as pessoas que estavam ali, eles entendiam as línguas que estavam falando, e eles mesmos olham e falam, mas quem são esses homens? O que eles estão falando? Eles não são hebreus, aquelas pessoas que moram lá na periferia, que não sabem nada? Como que eles podem falar na minha língua? É isso que Deus faz. Deus, ele fala na língua que eu posso ouvir, que você pode ouvir, através de uma pessoa desqualificada que se coloca na brecha. Entenda que para entrar à luz precisa ter uma rachadura. Como essa frase me impactou muito no começo do livro. Em tudo há uma rachadura e é ali que a luz entra. Se tiver tudo fechadinho, a luz não vai entrar. Para a luz entrar tem que ter uma rachadura. E Deus, ele usa todas as coisas da nossa vida. Tudo. Ele vai nos usar, ele vai usar para abençoar outras pessoas. Nós só precisamos deixar ele fazer. As promessas de Deus para a nossa vida, os dons, o chamado que ele tem, aquilo que ele nos entregou, ele não volta atrás. Lá em Romanos 11, 29, vai dizer isso. Porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Ele não volta atrás. Então, a promessa que ele tem na minha e na sua vida, ele não vai voltar atrás. Ele vai cumprir. Só que para ele cumprir, eu tenho que entender que eu não dependo de mim, que eu dependo dele. Que a minha vida não é nada sem ele. Ontem, eu fui à tarde, né, lá na rede de mulheres, lá na igreja da pastora Ângela. E à noite eu não vim na rede. Eu até falei para a mãe, talvez eu não vou na rede. Estou com uma situação em casa e, dependendo do que acontecer, eu não venho na rede, eu vou ficar em casa. E eu fiquei em casa. Cheguei, fiquei em casa, esperando, contando com uma coisa, e foi totalmente diferente daquilo que eu estava pensando, que aconteceu. E em outras situações que aconteceu a mesma coisa que aconteceu ontem, eu fiquei muito chateada. Não vou dizer que eu não fiquei chateada, não, porque é mentira, que eu fiquei assim, fiquei um pouquinho chateada, estou um pouquinho triste. Mas já teve outras situações que aconteceu a mesma coisa, que eu fiquei muito chateada mesmo. E ontem, no meio lá daquela loucura toda, eu consegui ter paz. Eu estava repassando o meu estudo, eu consegui ir lá, resolver, limpar lá, e voltar e repassar o meu estudo. E eu consegui sentir uma paz. Que eu falei, Jesus,
E aí eu fiquei pensando das outras vezes que aconteceram coisas parecidas, como eu fiquei, como eu chorei, como eu não derramei uma lágrima, eu não chorei, pelo contrário, Deus me encheu meu coração de paz mesmo, que eu deitei na cama e falei, Jesus, é só o Senhor mesmo, para me dar essa paz. E é isso que Ele faz, é isso que Ele faz, Ele transforma aquilo que Satanás colocou na sua vida para te destruir, Ele transforma em bênção. Só que para que isso aconteça, eu tenho que me colocar diante dele como uma pessoa desqualificada. Ou seja, como uma pessoa dependente dele. Se eu achar que eu vou resolver com as minhas próprias mãos, não vai dar certo. As outras vezes que aconteceu, a mesma coisa aconteceu comigo. Ontem eu briguei. Eu fui lá, eu briguei, eu xinguei. E só me estressei. Ontem eu não abri a minha boca, não falei nada. Fui lá, limpei. E Deus colocou paz no meu coração. Então não é com a força do nosso braço, é Ele. Amém? E eu separei aqui alguns pontos que nos atrapalham. Algumas coisas que nos atrapalham de viver aquilo que Deus quer. E uma das coisas é a autoimagem. Muitas vezes nós vivemos presos nos rótulos do passado. O inimigo, ele usa o passado para nos calar. Ele usa o passado para nos paralisar. Mas Deus usa para nos levar adiante. Deus usa para nos formar. Deus usa para nos capacitar para viver aquilo que Ele quer que nós vivamos. Então, nós não podemos deixar ser abalados com aquilo que nós achamos que nós somos. Pelo contrário, Deus, Ele vai nos fortalecer. Um exemplo disso é Moisés. Moisés, ele... Para quem não sabe a história de Moisés, resumidamente, assim, bem rápido, ele era um filho de um hebreu que foi parar no palácio, foi criado pela princesa, a filha de Faraó, e chegou um momento que ele se indignou, matou uma pessoa e fugiu para o deserto. E em toda essa vida bagunçada dele, quantos traumas gerou na mente dele? Quantos traumas gerou na cabeça dele. E ainda para piorar, ele era gago. Aí um dia, ele está lá no meio do deserto, cuidando das ovelhinhas do sogro. Isso está lá em Êxodo 3, a partir do versículo 10. Ele está lá cuidando lá das ovelhinhas do sogro, de repente, uma sarça pega o fogo. E sai uma voz e fala para ele, eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. E você vai lá tirar eles da escravidão. E Moisés fala, eu? Quem te disse? Quem te disse que eu posso? Na tradução, a mensagem, essa Bíblia aqui, eu amo essa Bíblia, gente. Ela tem uma tradução muito legal. Nessa tradução ele fala assim, mas eu? O que te faz pensar que eu sou capaz de enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele ainda briga com Deus, né? O que te faz pensar, Deus? Eu? Não consigo não posso não. E Deus fala, você mesmo. É você mesmo que vai lá, que vai fazer, que vai tirar o povo lá do Egito. É você. E ele continua lá, debatendo com Deus, e não quer ir. Mas Deus, ele muda a nossa mente quando nós deixamos. Lá em Isaías, no capítulo 44, do versículo 18 ao 19, a Bíblia vai dizer para nós esquecer o que aconteceu. Para nós não ficarmos lembrando das velhas histórias, não ficar lembrando das coisas velhas, das coisas que passaram.
E no versículo 18, ele fala assim: eis que estou fazendo uma coisa nova. Estou abrindo um ermo no meio do deserto. Deus, ele faz tudo novo na nossa vida. Mesmo quando nós achamos que nós não conseguimos. Eu? Quem sou eu? O que te faz pensar que eu sou capaz de fazer isso? Se eu olhasse há uns anos atrás, eu ia falar: eu pregando no culto de domingo? De jeito nenhum. Quem sou eu para fazer isso? Mas Deus, ele usa pessoas do jeito que ele quer. E se você se colocar diante dele, ele vai te usar do jeito que você é. Você só precisa deixar. Outro ponto que nos impede é a vergonha, a culpa e o ciclo da desclassificação. A culpa é o que eu fiz. A vergonha é quem sou. Moisés, ele continua brigando com Deus lá, no capítulo 3. Depois no capítulo 4, no versículo 1 do capítulo 4, ele vai falar assim: não, Senhor, não adianta o Senhor me mandar, não adianta. Eles não vão crer em mim, eles não vão crer. Como que eu vou chegar lá e vou falar: porque o Senhor, o grande eu sou, me mandou. Eles vão falar: você? Mas não vai dar certo, não vai dar certo. Deus fala: não, você vai dar certo sim. Aí faz lá, joga a vara, vira uma serpente, põe a mão, fica leprosa, aí volta, aí vai. E vai lá, vai, eu estou te capacitando. Mostra esses sinais que o povo vai entender. Deus está capacitando, Deus está te dando sinais, Deus está te dando as coisas para você ir, para você fazer. Vai, é só você ir, Moisés, é só você ir, igreja. Deus está te capacitando, Deus está te capacitando. Aí sabe o que Moisés faz? Lá no versículo 10, não, Senhor, não dá. Olha como que eu falo tudo gago. Eu não sei nem falar como que eu vou. Cara, Deus já te capacitou, Moisés. Deus já te capacitou, igreja. Deus já está te usando, igreja. Para de dar desculpa. Para de falar que você não sabe falar. Para de falar que você não tem tempo. Porque Deus é quem capacita. E Moisés lá brigando com Deus, brigando. Aí Deus fala: não é possível, cara, não é possível. Que esse cara não escuta. Eu já mostrei para ele, já dei todas as armas. E ele continua falando: eu sou gago. Aí, como Deus não desiste, como Deus, quando ele tem um propósito, ele vai cumprir esse propósito. Ele fala: você não tem um irmão chamado Arão, que é um dos levitas? Então tá bom, vai lá. Eu vou mandar ele falar por você. Você vai passar, eu vou falar para você, você vai falar para ele vai falar para o faraó. Olha que coisa louca, gente. Será que você vai precisar fazer isso? Será que você vai deixar precisar fazer isso? Deus falar para você falar para o outro fazer o que Deus mandou você fazer. Pelo amor de Deus, né, igreja? Vamos fazer aquilo que Deus mandou nós fazer. Se Deus te mandou fazer, faça. Vença a vergonha, vença o medo, vença a desqualificação, porque não é você que é qualificado para fazer, quem te qualifica é Deus. Amém? O outro ponto, o que eu fiz, lá em Lucas 22, 61 e 62, conta a história de Pedro, quando ele negou Jesus. Quando está acontecendo ali, né? Os acontecimentos antes ali, para Jesus ser crucificado, para Jesus ser morto, para ele se entregar na cruz por nós. E Jesus está lá conversando com os discípulos e falam para eles: eu vou ir para a cruz, viu? Chegou minha hora, eu vou lá. Pedro fala: não, o senhor não vai não. Nem que eu tenho que ir lá e matar eles, mas o senhor não vai. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, não vou não. Aí nesse texto aqui, Lucas 22, 61 e 62, conta que Pedro negou. E quando ele acabou de falar pela 3ª vez que ele não conhecia Jesus, o que aconteceu? O galo cantou. Nessa hora, veio o que eu fiz. Meu Deus, o que eu fiz?
Eu falei que eu ia. Eu falei que eu ia enfrentar. Eu falei que eu ia matar. Eu falei que eu ia proteger. Eu falei que eu ia guardar as costas. Mas quando o bicho pegou, eu fiquei junto com o povo que estava falando mal. Eu fugi. Eu não fiz. Eu fui lá na rodinha dos malfeitores, em vez de estar lá guardando as costas daquele que está sendo meu líder, que está me cuidando de mim, que está me resgatando, que está me levando para o caminho certo. E aí sabe o que Pedro faz? Volta a pescar. Foge. Ele foge. Isso acontece conosco. A vergonha e a culpa nos paralisa, nos faz voltar atrás, nos faz desistir do nosso chamado. Mas, como Deus ele é tão perfeito, tão maravilhoso, Ele não desiste de mim nem de você. O que é que Ele faz? Ele volta lá. Aí Pedro foge. Pedro vai lá pescar. Aí a Bíblia diz que eles passaram a noite pescando. E quando eles voltaram, chegaram lá na areia, já estava lá um homem sentado com uma fogueirinha, um peixe assado, pãozinho pronto. Aí eles descem do barco. Oh, é o Senhor, mestre. Aí vai lá, come o pão, come o peixe. Aí lá, no livro de João, no capítulo 21, no versículo 15 e 17, você vai ler lá, Jesus olhando para Pedro e falando: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então vai apacentar minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então vai apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia diz que Pedro ficou triste. Pela terceira vez. Acredito eu, a Bíblia não diz isso, mas acredito que ele olha assim para nós. Eu neguei 3 vezes, né? Agora ele está me perguntando 3 vezes também, né? A Bíblia diz que ele ficou triste. E que ele se abateu e falou: o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus fala: então vai e apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro volta. A partir desse momento, Pedro entende que o que eu fiz não paralisa o que Deus quer que eu faça. O que você fez não paralisa o que Deus quer que você faça. O que você fez não destruiu os planos de Deus para a sua vida. O que você fez não pode impedir o agir de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão do seu lado. Deus, Ele sempre, Ele vai nos dar uma nova oportunidade. Ele vai estar sempre nos chamando, sempre nos capacitando. Mas nós temos que abrir o nosso coração para deixar Ele agir, deixar Ele mudar. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele capacita. Se Deus está te chamando nessa manhã, não tenha medo, porque Ele vai te capacitar. Deus, Ele não gosta de pessoas que se acham capacitadas. Ele gosta de pessoas que acham mesmo que não são nada. Na conferência, a gente foi lá na igreja da cidade, teve um pastor, nem lembro qual pastor que foi. Eu sei que ele falou uma coisa que eu fiquei meditando depois. Ele falou assim, falando dos discípulos de Jesus, e ele falou: Pedro, ele era um homem rude, ignorante, brigão, não sabia nem falar direito, um pescador bruto, grosso lá. Aí Judas, quem era Judas? Judas, ele conhecia de leis, ele morava lá, trabalhava no palácio, ele sabia fazer contas,
Ele era intelectual. Ele era importante. Aí ele falou assim, o pregador lá, quem que você vai escolher para andar do seu lado? Aí ele falou, eu escolheria o Judas, porque o Judas é capacitado. Não é assim? Nós não temos essa visão de querer do nosso lado quem é capacitado? Só que o que aconteceu com Judas, vocês sabem, né? Preciso eu falar, né? Que Judas foi lá e traiu Jesus. E o Pedrão, que era cru, que era desqualificado, Deus o qualificou de uma forma extraordinária. Que ele teve um ministério lindo. Então nós temos que aprender a valorizar as pessoas que nós olhamos e achamos que elas não valem nada. E aprender também, olhar para dentro de nós. Muitas vezes nós achamos que nós não valemos nada, né? Que nós não prestamos para nada. Ah, mas imagina, eu fazer isso? É Deus que vai te qualificar. Pelo contrário, se você achar que você é bom, vai dar meio ruim, viu? Então Deus, quando Deus chama, Ele capacita. Nós podemos ver isso daqui também, lá em Juízes, no capítulo 6, que vai falar a história de Gideão. Gideão, ele viveu na época em que Israel estava sobre a opressão dos medianitas. Eles eram escravos dos medianitas. E Gideão, ele era uma pessoa que ele se achava inferior, que ele se achava o menor da casa dele, que a tribo dele era a menor tribo, mas ele tinha uma coisa que Deus olhou e falou, opa, peraí, esse cara aí é que eu quero usar. Sabe o que ele era? Ele era inconformado. A Bíblia vai dizer que ele ficava assim, mas por que nós estamos vivendo isso? Por que Deus nos entregou nas mãos dos medianitas? Por que eu estou sendo escravizado aqui? Se eu já ouvi os meus pais falarem de tantas coisas que Deus fez, de como Deus tirou o povo do Egito com as mãos fortes, de como Deus ajudou o povo a entrar na terra prometida, de como o povo venceu os gigantes, e por que nós estamos vivendo aqui agora? Por que eu estou passando por isso agora? E no meio dessa indignação dele, o que acontece? Deus falou, opa, peraí, esse cara aqui, acho que eu posso usar essa fraqueza dele aqui, né? Aí Deus aparece, o anjo aparece para ele e fala, você vai libertar o povo dos medianitas. E aí ele faz igual Moisés, né? Eu não. Sou fraquinho. Sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor. Mas o que acontece? Deus capacita ele. Deus derrama unção sobre ele. E ele vai, e ele livra o povo das mãos dos medianitas. Lá em Filipenses 1, no versículo 6, vai dizer, aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la. Se Deus começou uma obra, Ele é fiel para completar. Deus não deixa nada pela metade. Se você ainda não chegou no seu auge, ou seja, se você ainda está nessa terra, se você ainda não está no céu, querido, é que Deus ainda não completou a obra. Enquanto você estiver aqui, enquanto eu estiver aqui, Deus tem algo para fazer. Deus tem algo para trabalhar na minha e na sua vida. Nós precisamos deixar Ele trabalhar, deixar Ele completar o que Ele já começou. Olhando para a minha vida, cara, quem eu era, meu Deus, eu era terrível. Se eu começar a falar a minha história aqui, misericórdia, você vai falar, Jesus, eu era feia, fui feia na vida, fiz um monte de coisa errada. Então, para quem eu era há 18 anos atrás, e para quem eu sou hoje, nossa, Deus já mudou muito na minha vida, muito, muito mesmo. Mas o que Ele mudou ainda tem muito mais para mudar. E aí eu vou olhar e falar, já está bom? Não, Ele não terminou ainda. O dia que Ele terminar, Ele vai me levar embora, não vai me deixar aqui.
Então, se você ainda está aqui, é que você ainda tem que continuar, viu? Deixa Deus continuar. Deixa Deus continuar te capacitando. Deixa Deus continuar te moldando. Deixa Deus continuar construindo. Deixa Deus quebrar. Deixa Deus consertar. Deixa Deus fazer o que Ele quiser na sua vida. Esteja disponível para o que Ele possa fazer. Não se acha qualificado demais para que você não possa mudar. Não se acha qualificado demais para que você não possa aprender coisas novas. Enquanto você estiver aqui, Deus vai estar te qualificando dia após dia. Você ainda é um desqualificado. Eu sou desqualificado em muitas áreas. Tem muitas áreas que Deus ainda precisa trabalhar. E não é pouco, não. É muito. Agora, como vencer a mentalidade de desqualificação? No sentido de, eu sou desqualificado, eu não posso. Como que eu vou vencer essa narração na minha vida? E mudar por, eu sou desqualificado e Deus pode. Eu sou desqualificado e Deus pode me usar. Porque eu sou desqualificado, a luz pode entrar. Porque eu sou desqualificado, há uma brecha em mim, que a luz vai entrar, e a luz vai me guiar, e a luz vai me mostrar aquilo que eu preciso, onde eu preciso ir, o que eu preciso fazer, o que eu preciso falar. O que eu preciso fazer para vencer isso? Primeira coisa, você precisa trocar a sua narrativa interna. Deus não busca perfeição. Deus busca obediência. Não pense que Deus está querendo que você seja perfeitinho, porque Ele não está. Ele te conhece. Ele sabe que você não é perfeito. Ele sabe das suas falhas, dos seus erros. Então, simplesmente deixa Ele mudar você. Não seja rebelde. Não queira fazer do seu jeito. Faça do jeito dEle. Em Romanos capítulo 12, no versículo 2, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: não se ajuste demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e trata de atendê-lo. Descubra o que Deus quer de vocês e trata de atendê-lo, de obedecê-lo. Nas outras traduções vai estar, não se molde a sua mente nos padrões desse mundo, mas renove a sua mente de acordo com a vontade de Deus. Mais ou menos isso. Eu amo essa tradução, que ela é mais sozinha, né? Então, esse versículo especificamente eu amo. Não se ajuste demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Gente, vamos ser realistas. O que nós estamos vivendo hoje? Não é uma cultura que quer deixar todo mundo bitolado? Que quer colocar padrões na sua vida, na sua mente, na sua casa, para que você nem pensa mais? Para que você viva de acordo com eles? De acordo com o mundo? É isso que Satanás quer. Satanás quer te moldar de acordo com esse mundo, mas a Bíblia nos orienta a não ficar somente olhando para o mundo, mas olhar para Ele. E mais do que olhar para Ele, tratar de obedecê-lo, tratar de fazer a vontade dEle. Não é a minha vontade, é a vontade dEle. Sabe qual que era a minha vontade ontem? Era de pegar um pedaço de pau e dar na cabeça do meu marido. Verdade. Era essa a minha vontade. Mas sabe o que eu fiz? Não abri a minha boca. Fiquei quietinha. Ainda limpei a bagunça que ele fez.
E continuei estudando. Tem que matar a carne para isso, né, gente? Tem que matar. Se não matar, não é fácil. Mas com Jesus é possível. Muda a narrativa interna, gente. Entenda que você está aqui para quê? Para servir. Servir quem? A Deus. E você serve a Deus dando uma paulada na cabeça do seu marido quando ele faz uma caca? Ou você serve a Deus amando ele quando ele faz uma caca? É assim. É assim que é. Não é fácil aprender isso não, viu? Eu passei por muitos anos para me aprender isso, mas estou caminhando. Tem muito a aprender ainda. Segundo ponto, para você vencer essa mentalidade. Não subestime o processo. Deus trabalha no oculto antes de revelar o processo. Vou ler outro versículo para vocês aqui. 1 Pedro 5, 9 e 10. Errado. Diz assim: não baixem a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de um Deus generoso, que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos e gloriosos. Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Olha que palavra linda. Depois de ler essa palavra, não tinha como, né? Dar uma paulada na cabeça dele, né? Deus é lindo demais, né? Deus é muito lindo. Não tinha como. Deus vem falando para mim aqui, mais claro do que nunca. Não baixa a guarda. Não faz o que o diabo quer que você faça, não. Sabe o que o diabo quer? O que o diabo queria ontem? Tirar minha paz. Ele sabia que eu ia pregar aqui hoje, né? O paizão tinha me falado, ele viu eu estudando. Ele não sabe o futuro, mas ele viu eu estudando. Ele falou, por que ela está estudando desse jeito? Então, ele sabia. Ele falou, não vai não, filha. Espera aí que eu vou dar um jeitinho aqui de tirar a sua paz. Eu quero ver com que autoridade que você vai falar. Aí eu falei, seu besta. Como diz o Josué, capeta cachorrão. Fica quieto aí no seu canto. É assim que a gente tem que fazer. Não subestime o processo. Depois do sofrimento, ele mesmo aperfeiçoará. Eu creio que ainda vai chegar a minha vez de viver uma vitória nessa minha área. Que é a área que eu tenho penado aí há alguns anos. Quem me conhece sabe. Eu creio que Deus está trabalhando. Eu creio que ainda vai chegar o dia. Sabe por que eu creio? Porque eu creio nesse livro aqui, ó. Se esse livro aqui diz que eu posso, eu posso. Se esse livro aqui diz que eu não posso, eu não posso. Se esse livro aqui diz que vai acontecer, vai acontecer. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas vai acontecer, vai. Vai. Meu Deus não é homem, nem filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. O processo é doloroso. O processo, às vezes, é difícil. O processo, às vezes, machuca. O processo te deixa com raiva. O processo te deixa decepcionado. Mas o processo te leva até o final. O processo te leva até a sua vitória. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se você sonha com algo, se você busca algo, e se você, no meio do processo, você reclama, você chora, você se escabela em cada luta, será mesmo que quando chegar lá vai ser tão bom assim? Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, o seu processo, você não deve passar ele chorando, seu processo deve passar ele sorrindo.
para fazer valer a pena na chegada. Porque muitas vezes a gente quer tanto alguma coisa que a gente faz, que quando chega lá você fala, eu nem vivi, nem valeu a pena. Tem um filme que chama Clique. Quem já assistiu esse filme? Que o cara tem um controle lá e ele pede alguma coisa e aí ele se mata para chegar lá. Só que quando ele chega lá, que ele olha e fala, eu perdi tudo para chegar aqui. Sabe o que ele fez? Ele não viveu o processo. Então viva o processo. Viva o processo sem baixar a guarda, sabendo que vocês não são os únicos a enfrentar dias difíceis. Sabendo que na presença de um Deus generoso, que tem grandes planos para nós em Cristo, nós vamos alcançar aquilo que Ele nos prometeu. Nós vamos alcançar. E se nós não alcançar aqui, nós vamos alcançar lá. Porque tem coisas que não dependem da gente, né? Que a gente ora, que a gente faz, a gente busca, a gente vai, mas depende da outra pessoa. Não depende de mim. No meu caso mesmo, não depende de mim, depende dele. Deus, tem alguns casos na Bíblia, que Deus ele foi lá e jogou Paulo no chão, e fez outras coisas lá, e fez eles ir. Mas a Bíblia diz que nós temos o quê? A livre escolha. Não tem exatamente livre-arbítrio, essa palavra livre-arbítrio na Bíblia, mas tem um versículo que diz assim, hoje coloco por testemunhas os céus e a terra diante de vocês, e coloquei diante de vocês o bem e o mal, escolha a vida para que viva você e sua casa. Então Deus ele não te obriga. Aí ele ainda fala, aconselho que escolha a vida para que viva. Ele não aconselha ainda, mas ele não obriga. Então se a outra pessoa não quiser, tem alguns casos que Deus vai lá e chama, quando ele tem um propósito específico. Mas na maioria das vezes a pessoa tem que querer. E aí? Eu estou vivendo um processo, esperando que o paizão faz algo que ele não quer fazer. Eu vou viver o processo aqui, me matando por algo que ele não quer fazer, que pode ser que um dia ele faça, pode ser que ele nunca faça. E vou ficar no processo aqui. Você está vivendo um processo esperando que o seu marido faça alguma coisa, que a sua esposa faça alguma coisa, que o seu chefe faça alguma coisa, e você não vive o processo, porque dependendo dele, é a vontade de Deus, amigo. É a vontade de Deus. E a vontade da pessoa. Que assim como eu tenho o meu livre-arbítrio de estar aqui, o meu marido também tem um livre-arbítrio dele. Se ele não está aqui, o que eu posso fazer? É o livre-arbítrio dele, é a vontade dele. Eu posso fazer a minha parte. Ser bom testemunho. Na hora que eu estou à vontade de dar uma paulada na cabeça, eu não dá. Na hora que eu estou à vontade de xingar, saber o momento certo de falar, o momento certo de calar. Orar. Não viver falando palavrão. Não ser uma mulher relaxada. Não ser uma mulher preguiçosa. Isso são testemunhos. Isso é o que eu posso fazer. Mas isso vai mudar ele? Não. Quem vai mudar ele é só Jesus. E se ele permitir ainda. Então, viva o processo. Entendendo que Deus ele tem o melhor. Independente do que aconteça. Terceiro e último ponto aqui. Para que você possa vencer essa mentalidade. Permaneça na graça. Lá em Efésios 2, no versículo 8 e 9, vai dizer que nós somos salvos pela graça. Isso é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se ache bom demais, para que ninguém subestime Deus. Permaneça na graça, ou seja, permaneça dependendo de Jesus. Permaneça entendendo que é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Permaneça entendendo que você sem ele não é nada. Que não adianta você achar que você é qualificado
se não tiver uma rachadura aí para entrar a luz. Não se ache qualificado demais ao ponto de ser fechado. Deixe a luz entrar. Deixe uma rachadura para a luz entrar, para a luz mover. Então, troca a narrativa. Não subestime o processo e permaneça na graça. Assim, você vai vencer a mentalidade de desqualificação. Ou de qualificação também, né? Se você achar que é muito qualificado, também você precisa vencer isso também, né? Tem que ser meio termo, né? Eu tenho que entender que é Deus que me qualifica, que é Ele que me leva, mas também não posso entender que eu sou desqualificada a ponto de não poder fazer as coisas, porque Deus, Ele capacita. Amém? Deus chama você como você está, mas não deixa você continuar como você está. Eu quero ler um último versículo com vocês, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21 e 22, que diz assim: numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal, utensílios de prata, mas também latas usadas e baldes de lixo. Alguns recipientes são usados para servir jantares chiques, outros para recolher as sobras. Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor a seus convidados e assim abençoá-los. Tornem um utensílio que Deus possa usar para oferecer o melhor. Não seja um utensílio para lixo, para sobra, mas seja um utensílio para o melhor. É isso que a Bíblia diz aqui. Que tem utensílios que servem só para colocar sobras. Na cozinha ali tem um lixo, ali na porta tem outro lixo, um vaso, um utensílio, que serve só para a gente jogar o que não presta. E tem os utensílios que servem para servir as coisas mais chiques. Na sua casa é assim também, não é? Você não tem algumas coisas lá que são mais especial, que você guarda para uma pessoa quando chega uma visita importante? Ou se você não tem, quando chega uma visita, você vai lá comprar uma coisa nova? Essa semana nós tivemos a visita de umas amigas lá, de umas irmãs da avó, foi lá tomar um café da tarde lá. E aí a Cécia mais a Lídia foi lá comprar xícara, foi comprar um bolinho para colocar leite, para ficar uma mesa bonita, né? Foi umas pessoas que estavam um tempão que não ia lá, umas mulheres chiques lá tomar café, vai servir café num copo de requeijão? Não, né? Vamos arrumar um utensílio bonitinho, né? E assim é a nossa vida. O que você está sendo? Um copo de requeijão ou uma xícara bonita? Para não falar uma lixeira ou uma xícara bonita, né? Fica muito, muito pesado, né? Porque um copo de requeijão, você pode tomar o mesmo café que você toma na xícara, né? Mas a xícara bonita, você guarda para uma ocasião especial. O copo de requeijão, você toma café de manhã lá, quando ninguém está vendo. Então, seja um utensílio para a honra de Deus. Seja um utensílio para a glória de Deus. Seja um utensílio que Ele venha olhar e venha ter prazer. Que Ele venha olhar e falar: aqui está o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, gente. Sabia que foi para isso que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. E para que nós pudéssemos nos tornar igual a Ele. E o que é que Deus falou de Jesus? Esse é o meu filho amado e que me dá prazer. E nós temos que ser parecidos com Cristo. Os discípulos de Jesus, eles foram chamados de cristãos, por de tão parecido com Jesus que eles eram. Eles vestiam igual a Jesus, eles falavam igual a Jesus, eles faziam milagres igual a Jesus, eles se comportavam igual a Jesus, eles agiam igual a Jesus. Então eles foram chamados de cristãos. E aí?
Será que eu estou sendo uma cristã que serve um banquete especial? Ou será que eu estou sendo um copinho de requeijão que serve um cafezinho da manhã escondido para ninguém ver? Como será que eu estou sendo? Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Deixa Deus mudar a sua vida. Renuncie à sua mentalidade de desqualificação. Fale para Deus que você não quer ser essa pessoa. Que você não quer ser uma pessoa desqualificada, ao ponto de ficar olhando quem você era, a ponto de ficar com vergonha de ir, de fazer o que Ele quer. Receba a nova identidade que Deus te deu. Deixa Ele mudar a sua vida. Entregue a vergonha e o medo do passado para Deus. Deixa Ele tocar na sua vida, Ele mudar a sua vida. Como diz lá em Isaías 6. No lugar da nossa vergonha, no lugar da sua vergonha, Deus quer te dar a dupla honra. Em lugar da sua afronta, Ele quer exaltar a sua herança. Ele quer te levar para possuir lugares novos. E Ele quer te dar tudo mais aquilo que você imagina em dobro. Todas as bênçãos, toda a alegria, toda a paz. Ele quer colocar no seu coração muito mais do que você imagina. Ele quer cuidar de você, mesmo quando você acha que está tudo perdido. Ele cuida de você todo o tempo. Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite, você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador. Vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana, e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.